Alô você! Estamos de volta na nossa teoria do crime, parte 5. Eu sou o professor Franklin Lobato, mestre pela Universidade de Coimbra e doutor por Salamanca, e nós estamos falando sobre teoria do crime. Nós falávamos na aula passada que o garantidor é aquele que tem a obrigação de impedir o resultado. Para que a omissão seja punida, eu tenho que ter o garantidor. E nós ficamos de explicar nessa aula o dever jurídico de agir. Então, quem tem o dever jurídico de agir? São as três hipóteses do artigo 13, parágrafo 2º, A, B e C do Código Penal. Primeiro, o dever legal. Por exemplo, a mãe que amamenta o filho, ela tem um dever legal em relação ao nascituro. Se ela deixa de amamentar o filho e o filho vem a falecer, nós temos aí um homicídio por omissão. E ela responde. B. Hipótese ou dever de garantidor, pessoa que assume a segurança de alguém por contrato ou por mera liberalidade. O professor de natação, ele assume por contrato uma responsabilidade em relação aos seus alunos. Se algum aluno morrer afogado, ele tem a responsabilidade, que a omissão dele vai ser válida para ele responder pelo resultado, uma vez que a omissão dele, ele é o garantidor, ele não pode se omitir. C. Ingerência na norma. Se ativa na norma que ele, com seu comportamento anterior, criou o risco do resultado. Imagine, por exemplo, que o mesmo professor de natação convide os seus alunos a atravessarem um rio e, no meio dessa travessia, um dos alunos se encontra em situação difícil. Na hora em que ele convidou os alunos, ele se colocou com o seu comportamento numa situação de garantidor. Então, ele tem que salvar esse aluno, porque se esse aluno morrer afogado, ele também responderá pela omissão. Nesses casos, respondem pelo resultado quem tem o dever jurídico de agir. Em todas essas hipóteses, se houver morte, o agente garantidor responde por essa morte. Espécies de crimes omissivos. São duas espécies, o omissivo próprio ou puro e o omissivo impróprio ou impuro, espúrio, promíscuo, comissivo por omissão. Bom, e o que é o omissivo próprio? O omissivo próprio ou puro é quando não há o dever jurídico de agir. A consequência é que o omissor não responde pelo resultado, somente pela sua omissão. A omissão de socorro é um exemplo clássico do crime omissivo próprio, omissivo puro, porque se ele se omitir em dar o socorro para aquela pessoa, ele responde pela omissão de socorro. Mas se aquela pessoa vier a falecer em virtude da omissão, ele não responde pela morte daquela pessoa, e sim apenas pela sua omissão. Omissivo próprio, omissivo puro. Já o omissivo impróprio, ou impuro, espúrio, promíscuo, comissivo por omissão, é quando há o dever jurídico de agir. E a consequência é que o agente responde pelo resultado se houver dolo ou culpa. Então, são exemplos disso. O professor de natação em relação ao aluno, a mãe em relação ao filho que está amamentando, a cuidadora em relação ao idoso que está cuidando. São situações em que nós temos o dever jurídico daquela pessoa e, portanto, aquela pessoa vai responder pelo resultado. Ou por dolo, se ele agiu com consciência do fato e vontade de produzir o resultado, mas, na maioria das vezes, o omissivo impróprio responde pela culpa, pela negligência, imprudência e imperícia. Nesses crimes, o agente não tem simplesmente a obrigação de agir, mas a obrigação de agir para evitar o resultado. Isto é, ele tem um dever jurídico com a finalidade de impedir a ocorrência de determinado evento.
Na próxima aula, nós vamos falar sobre ação humana. O que é ação humana? Na próxima aula. Alguma dúvida? Alguma pergunta?